A Justiça do Amazonas determinou que o município realize obras e comece a retirada de moradores de áreas de risco de desabamento. A decisão seguiu um parecer do Ministério Público que relacionou as áreas na capital com maior risco. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Rosiane Chagas. Então, Rosiane, a Justiça deu um prazo para isso? Muito boa noite para você novamente. Boa noite mais uma vez, Nayandra. Não existe um prazo estabelecido nessa sentença, mas a Justiça ela é bem clara, ao determinar que a Prefeitura de Manaus tome providências imediatas para retirar essas famílias das áreas de risco e também para realizar obras nesses locais que estão em risco iminente de desabamento. A Prefeitura chegou, inclusive, a recorrer dessa decisão, alegando que na primeira decisão havia vícios, mas a Justiça negou esse recurso. Como você disse aí no início, essa decisão ela segue um parecer do Ministério Público do Estado, que entrou com essa ação civil pública, relacionando todos esses locais que estão em risco de desabamento. A gente tem alguns casos aqui, como é o caso do Parque Mauá, do Conjunto João Paulo 1 e 2, Nova Vitória, Cidade de Deus. A gente sabe que tem muito mais áreas do que isso. A gente mostra esses casos, inclusive, aqui todos os anos. E aí, através desse parecer do Ministério Público, a desembargadora Maria das Graças Figueiredo, então, tomou essa decisão, determinando que a Prefeitura faça a retirada dessas famílias e que realize obras nesses locais. Segundo a decisão da desembargadora, essa ação deve ser imediata, porque, segundo o parecer do Ministério Público, essas áreas elas estão em situação muito críticas e, por isso, dependem aí de uma ação urgente, imediata do poder público. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Manaus, pedindo uma resposta sobre essa sentença, mas até agora, até esse momento, a gente não recebeu nenhuma resposta. Vamos aguardar como é que vai ser, como é que vai proceder a Prefeitura de Manaus, porque a gente sabe e está cansado de mostrar aqui todos os anos, principalmente no período chuvoso, esses casos de desabamento, e a gente sabe que tem um período bem longo aí até a volta do período chuvoso, ou seja, tem tempo hábil para a Prefeitura agir. Resta saber se vai cumprir a decisão da Justiça, que requer que o município tome providências imediatas com relação a essas famílias que vivem em áreas de risco, áreas que estão em risco iminente, disse a Justiça, de desabamento. Não é tão simples assim não, Rosiane? Não é tão simples assim não, mas muito obrigada pelas suas informações, viu? Boa noite para você. E agora ficou mais simples regularizar imóveis de baixa renda. Uma lei sancionada este mês pela Presidência da República determina que para registrar casas não é mais necessário o habite-se. As regras ainda estão sendo definidas e os cartórios garantem que em breve já vão se adequar a essa mudança. A medida deve beneficiar mais de 7 milhões de proprietários no país. São pessoas de baixa renda com imóvel de apenas um andar, finalizado há mais de 5 anos em área urbana. O habite é um documento que atesta as características técnicas do imóvel, mas muitas das construções antigas não têm esse registro. Para se ter uma ideia, aqui em Manaus, dos mais de 600 mil pontos residenciais que têm matrícula fiscal, cerca de 282 mil não têm registro na Prefeitura. Isso quer dizer que quase metade é irregular. A nova lei prevê que, para quitar as pendências, os proprietários que se encaixam nos requisitos não precisam mais apresentar o habite-se. A questão agora é saber como esse processo vai ser feito, já que o documento tinha uma série de informações importantes. Algumas possibilidades estão sendo discutidas para essa substituição. Nós estamos discutindo internamente uma forma de fazer valer a legislação e pedir ao tribunal que edite um provimento. Nós estamos sujeitos a regras de fiscalização da Corregedoria Geral de Justiça. Então, o próximo passo é propor ao tribunal uma forma de regulamentação objetiva, bem clara, que facilite o acesso da população a esse benefício. A expectativa é que até o fim do mês já se tenha uma definição e os cartórios comecem a adotar a nova lei. Quando a população vier com essa solicitação realmente ela vai precisar apresentar um requerimento formal ao cartório, solicitando que o cartório faça a verbação da construção daquele imóvel dela, e o cartório vai requerer mais alguns outros documentos. Possivelmente nós vamos pedir
o boletim de cadastro imobiliário da prefeitura, porque lá informa qual o tempo de cadastro daquele imóvel, né, e informa a área construída. Este corretor diz que a lei traz pontos positivos, porque permite ao proprietário, por exemplo, vender o imóvel por financiamento sem mais custos, mas explica que a nova regra precisa ser implementada com cautela. Eu acho que é interessante para os imóveis que já existem, para uma regularização de uma coisa que já está se arrastando há muito tempo. Mas eu acho que os imóveis novos, eu acho que tem que ter obrigatoriedade do habeas, que é uma segurança de quem está comprando o imóvel, né? Eu estou tendo uma segurança que os órgãos fiscalizaram, que ele é seguro, que eu possa morar nele. No momento que eu estou liberando, vai ter construções irregulares aí que, como no Rio de Janeiro, faz e com 2 meses está desabando. E os direitos dos idosos foram discutidos em uma conferência aqui na capital. As orientações devem ser levadas ao governo federal para ajudar na criação de políticas públicas para a melhor idade. Dona Maria diz que muitos idosos ainda desconhecem sobre seus direitos. Infelizmente, tem idoso que passa por uma dificuldade tão grande dentro da sua própria casa, que eles não conhecem os direitos, eles não sabem o que quais os direitos que eles têm. E outra coisa, existe aquela questão do maltrato dentro da sua própria casa, né? A falta de respeito que o idoso tem que ter e não existe esse respeito. Para ajudar a mudar essa realidade, idosos, representantes do poder público e pesquisadores participaram da Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Amazonas. Essa conferência vai trabalhar com vários conselheiros dos interiores, os conselheiros da capital e propor políticas públicas para o segmento da pessoa idosa. No Brasil, a idade média do cidadão é de 76 anos. Aqui no Amazonas, essa média é de 72 anos. De acordo com a secretária, muitos idosos ainda sofrem maus tratos dentro de casa e não sabem dos seus direitos ou sentem medo na hora de procurar ajuda. Então a gente sempre orienta a procurar o serviço da Sejusc, que é o CIPID, o Centro Integrado de Proteção à Pessoa Idosa. No CIPID, você vai ser atendido por uma psicóloga, um assistente social, que vai lhe dar orientação de como agir, vai lhe informar sobre os seus direitos e principalmente realizar a mediação do conflito familiar. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania deve criar um projeto para dar mais assistência a essas pessoas. Dessa conferência saem as deliberações, as decisões a respeito de todos os eixos que nós trabalhamos, como saúde, educação, assistência social, moradia, transporte, lazer, cultura. E a partir dessas decisões, nós encaminhamos tanto para o governo federal, na etapa nacional, quanto para o governo estadual e municipal, quais são as principais reivindicações das pessoas idosas nesses aspectos. Depois do intervalo, a gente vai ver o trabalho dos artistas nos galpões para o Festival de Cirandas de Manacapuru. Agora, 8h23, a gente volta já.